senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem pela TV Câmara. O motivo de nos trazer hoje essa tribuna é sobre essa votação, onde que fique bem claro que, apesar de algumas pessoas tentarem deturpar a nossa posição, que seríamos contra a instalação de uma universidade federal na Zona Leste, é um absurdo, porque qualquer pessoa em sã consciência jamais seria contra a instalação de uma universidade em São Paulo, porque com certeza acrescentaria muitos benefícios, não só à região, como a toda a cidade. Mais oportuno vocês não gostariam um papo? Não, um minutinho. Mas uma coisa que tem preocupado a nós, vereadores, é da maneira que tem sido feita essas proposituras, da maneira que tem sido colocada. Tivemos semanas passadas aí, no mesmo sentido, o terreno que foi doado em Pirituba, onde a União está recebendo imensos terrenos, imensos territórios, e não está dizendo realmente no que vai ser usado isso. Pirituba foi doado praticamente 68 mil metros, e agora nós temos aqui, segundo esse projeto de lei, a doação de 163 mil metros que seriam doados à Unifesp. Uma coisa interessante de nós vermos em São Paulo é o seguinte, que apesar de muitas pessoas estarem parabenizando o prefeito pela postura, pelo encaminhamento, conversando com vereadores mais antigos dessa casa, citando o nobre vereador Gilberto Natalini, que é um dos nossos professores aqui, ele me deixou claro que tudo esse projeto, toda essa ideia começou na época do prefeito Serra e acabou sendo desenvolvido na época do prefeito Kassab. E só não foi aprovado devido à posição contrária de alguns vereadores que aqui se encontram hoje e se manifestam totalmente a favor, o que me causa estranheza, porque... Um momento oportuno, vereador. Eu também gostaria de um momento oportuno. Ok, uma parte de mãos dadas ao vereador Reis. Vereador Tuma, vereador Reis, por gentileza, logo em seguida. Então, nos causa estranheza isso, porquanto, não que a oposição seja contra essa instalação. A oposição só quer saber de que maneira vai ser feita a instalação, o que vai ser colocado, o que é proposto. Inclusive foi proposto aqui na reunião que se trouxesse a pessoa da Unifesp que explicasse isso, o que não acarretaria prejuízo algum para o projeto de lei. Mas nós notamos que tudo aqui é feito goela abaixo. Se fala tanto em democracia nessa casa e justamente está sendo feito o contrário, tudo imposto aqui. E quando você pede uma posição, pede um esclarecimento, é como se você fosse contrário ao desenvolvimento da cidade, como foi definido por alguns vereadores aqui. Então, nos preocupa isso, principalmente nos anos que eu vivi na Polícia Militar, principalmente no centro de São Paulo, inúmeros edifícios, terrenos da União abandonados, a Olé hoje totalmente invadidos, e nada é feito. E quando nós falamos tanto em educação, nós temos inclusive uma matéria no jornal de hoje, onde dá o problema de educação na cidade de São Paulo. Hoje, já no 4º mês de governo do senhor Fernando Haddad, nós temos um número aqui, segundo um dos jornais da cidade, de 94 mil crianças aguardando vagas em creche. Eu pergunto a todos aqui, não seria muito útil se nesse terreno também, caso não fosse todo ocupado, porque se for apresentado um projeto de ocupação total do terreno, não há problema algum nessa aprovação, que assim seja. Mas caso não seja totalmente aprovado, o que teríamos contra a criação de uma creche, a criação de parques estaduais, como foi dito pelo vereador Natalini, a criação de unidades de saúde para toda a cidade? Para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos 93.814 crianças aguardando vagas em creche na cidade de São Paulo. Principalmente na Zona Sul, temos um déficit muito grande na Zona Sul. Inclusive as pessoas hoje estão todas entrando com mandado judicial, com ordem judicial, para se conseguir uma vaga, que é um absurdo. Uma prefeitura que se fala tanto em educação, se fala em tanto pensar no pobre, se fala em tanto pensar no cidadão, e as nossas crianças estão em filas de creche. Mães que deveriam estar trabalhando não estão tendo essa oportunidade. Então aqui vai justamente a nossa pergunta: por que essa pressa em se aprovar? Por que não trazemos o responsável do plano de festa, que nos explicaria amanhã como foi proposto, e poderíamos votar sem problema algum? Ninguém. Vossa Excelência, você deu a parte? Pois não, vereador, um minutinho, por gentileza. Então não há ninguém aqui que seja contra a instalação de uma universidade, mas simplesmente da maneira que está sendo feita. Vereador Floriano, por gentileza.
Vereador Telhada, Pois não. o senhor está com toda a razão na sua argumentação e restabelece a verdade aqui, que é a mentira repetida diversas vezes por colegas e por outros partidos dos trabalhadores, e insinuar que o PSDB é contra esse projeto. Quero deixar aqui claro, como líder da bancada, aos meus colegas e aqueles que nos assistem, especialmente na região de Itaquera, em Belém Matarazzo, deixar claro para o Padre Chicão, deixar claro para o Padre Emerson, Bom Jesus do Cangaíba e outras pessoas que se envolveram, que este projeto tem a marca do PSDB, a despeito do que o líder do governo e outros querem dizer. Este projeto começou com o PSDB. Aliás, o prefeito José Serra esteve lá, visitando a área. Então, deixar claro que nós não somos contra o mérito, nós não somos contra o projeto. Nós somos contra a forma como o PT conduz. Estabalhada, estabanada, né? Desleixada, de qualquer jeito. Não se tem projeto. O vereador Orlando Silva aqui disse que o PT fez universidades federais. Quem estuda nas universidades federais, hoje construídas nas regiões aqui do entorno de São Paulo, a do ABC, a de Guarulhos, sabe a lástima que é, não o ensino propriamente, mas a infraestrutura que foi oferecida aos alunos. É um pouco um cenário que se faz, uma cidade cenográfica. Uma cidade cenográfica, é assim que o PT atua. Faz de conta, entrega de qualquer jeito. O PSDB tem responsabilidade sobre essa causa. Nós somos favoráveis à universidade, mas a Unifesp já recebeu vários projetos, vereador Telhada, várias concessões aprovadas nesta casa, com um determinado projeto, fez outras coisas. Lara Vila Mariana, inclusive, o vereador Natalino sabe disso. Sabe disso. Quantidade de terrenos que foram cedidos para a Unifesp, o que foi feito com cada um deles. Alguns foi utilizado naquilo que era a sua origem, outros não. O que nós estamos pedindo, e pedimos aqui ao líder do governo, é que nos trouxesse o projeto. Qual é o projeto? E nem isso. Sabe por quê? Porque não há projeto para esta área. Muito obrigado. O senhor concede uma parte, Pois vereador não, senhora, Telhada? momento oportuno, por gentileza. Vereador André, por gentileza. Vereador Telhada, queria dizer exatamente, restabelecer a verdade, como diz o vereador Floriano. Que esse projeto de universidade, obviamente ninguém é contra, muito menos o PSDB é contra a implantação de Universidade de São Paulo. Mas o que nós queremos é uma universidade de qualidade. O que virou só cessão de terreno. Universidade que é bom, a gente não vê, basta irmos à Universidade Federal de Guarulhos, para ver o estado que está, do ABC, a Faculdade Agrícola Federal do Rio de Janeiro, outro dia apareceram as fotografias, todas abandonadas. E o vereador Orlando Silva, que não é de São Paulo, que não conhece a cidade, várias coisas que tem falado, tudo bem, mas a vereadora Juliana Cardoso, que conhece São Paulo bem, conhece a Zona Leste, ela sabe muito bem que óbvio que o PSDB votará a favor. Esse projeto é original do PSDB. Esse projeto vem lá de trás, muitos anos atrás, né? Quer dizer, portanto, a questão toda nossa é com método, né? É essa verdadeiro feirão de terrenos que o prefeito Haddad tem feito aqui em São Paulo. Somado a esse, são 210 mil metros quadrados de terrenos em São Paulo que estão sendo doados para o governo federal sem projeto, sem destino. Na verdade, uma universidade federal, que essa a gente não sabe nem quantos alunos terão, mas vamos dizer que ela possa ocupar 30, 40 mil metros quadrados, deveríamos ceder o resto para a comunidade, como diz a Juliana Cardoso, a vereadora Juliana Cardoso, para a comunidade da Zona Leste, que tanto lutou por aquela área. Ela deveria ser beneficiada pelo terreno, não com uma grande área abandonada, mas com a universidade em um pedaço, um centro cultural em outra parte, fábrica de cultura em outra parte, lá caberia uma fábrica de cultura espetacular por toda aquela região,
parque público e uma série de outras coisas, e não deixar 170 mil metros abandonados. Quer dizer, vamos destinar grande parte, usar uma parte para fazer a Universidade Federal da Zona Leste, mas fazer a Universidade Federal, não abandonar, como a gente tem visto, que é o estilo do governo Pita, do governo do PT e da Rainha Dilma, e destinar o resto da grande área para a comunidade do Padre Ticão, que é coordenado lá pelo Padre Ticão, para fazer uma fábrica de cultura, que o governo do Estado pode fazer, e se tivesse o terreno faria. Enfim, outras atividades, vereador Telhado. O que é importante dizer é o seguinte: o projeto não é novo. A destinação desta área para a comunidade local é antiga, vem da gestão do SER. O que é importante é que se tenha projeto e que aconteça efetivamente alguma coisa, e não deixar o PT abandonar, como abandonou a Universidade Federal de Guarulhos, como está abandonada do ABC, como está abandonada a Federal de Agricultura do Rio de Janeiro. Muito obrigado, vereador Telhado. Obrigado, vereador André. Vereador Tuma, por gentileza. Permite uma parte? Tumo, Reis, depois o Arcelino, pela ordem, tá? Depois a Juliana. Ok? Depois o senhor. Obrigado. Obrigado, vereador Telhado. Obrigado, senhor. Falo, dirigindo a Vossa Excelência, de maneira cordial e respeitosa, só para dizer que esse projeto destina essa área à construção de uma entidade de educação, de uma universidade, terá meu apoio, não tenho dúvida disso. A minha crítica, de forma construtiva, é que o terreno seja melhor utilizado e não subutilizado. Afinal, são 163 mil metros quadrados de terreno. Numa cidade como São Paulo, que já carece de tantos terrenos, uma magnitude desse tamanho, de um imóvel desse tamanho, talvez comportasse, creio eu, outros equipamentos públicos, inclusive aqueles destinados à segurança pública. Eu gostaria que Vossa Excelência discorresse um pouco sobre esse assunto. Quais equipamentos que poderiam ser inclusos num terreno como esse? E daí, então, eu só queria lembrar, porque o que me incomoda um pouco é uma discussão eminentemente político-partidária numa questão que não comporta esses assuntos. Deixa eu virar para a câmera, que eu já vi que eu estou de costas aqui, fica ruim, vereador Reis. Dizer que, como vereador da cidade de São Paulo, que cuida do paulistano, sou a favor. E quero aqui parabenizar, vereador Reis, o autor que é original desse projeto, que é um membro do PSDB, o nosso sempre governador José Serra. E parabenizar, de igual forma, o governador do Estado de São Paulo, o atual governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que, em atitudes correlatas a essa, já implementou, já construiu em pleno funcionamento a USP Leste, ou seja, o partido ao qual faço parte tem um interesse especial pelas áreas mais carentes da cidade, pelas áreas que mais necessitam da intervenção do governo, pelas áreas nesta municipalidade que precisam realmente de investimentos. E foi exatamente isso que o prefeito estadual... não me enganei, vereador Reis. Digo isso porque a cidade de São Paulo tem dois prefeitos, o municipal e o estadual. O prefeito estadual, Geraldo Alckmin, já instalou ali na região leste a USP Leste. Olha que boa notícia. Não é um terreno desta magnitude, sem projeto, vereador Paulo Fiorilo, que franze a testa numa interrogação na face. É verdade. 70% dos recursos são investidos na cidade, recursos estaduais, não somente os municipais. Aliás, o prefeito carece de recursos, e o que me incomoda um pouco, vereador Reis, é essa promessa
de que recursos federais virão, de que o orçamento vai ter uma largueza a ponto de implementar uma universidade desse porte na região leste. Então, vereador Telhado, só para dizer que o nosso prefeito estadual está de parabéns, o prefeito Geraldo Alckmin, que tanto se preocupa com a cidade e com as regiões periféricas dela, tendo já instalado naquela região a USP Leste. Muito obrigado, vereador Eduardo. Muito obrigado pela informação que nos traz. Democraticamente, vereador Reis, por gentileza. Muito obrigado, vereador Coronel Telhado. Pelo que eu conheço de Vossa Excelência, eu acho que é muito difícil para Vossa Excelência subir à tribuna para defender contra a Universidade Federal. Eu acho que Vossa Excelência faz isso, mas não é o que seu coração quer. Com relação ao que o nobre vereador Eduardo Tuma nos disse, eu tenho a dizer que do governador Alckmin, eu espero que ele cuide da segurança, porque a população de São Paulo sofre muito com a falta de segurança hoje nas ruas de São Paulo. Que pelo menos ele coloque a rádio patrulha nos bairros, no seu dia a dia, porque a população carece e precisa. E para ele que ele seja governador e não prefeito. Depois, nobre vereador Coronel Telhada, a questão das creches, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos há 3 meses, o prefeito Haddad governa a cidade há 3 meses. Seria humanamente impossível ele em 3 meses resolver o problema de 99 mil vagas de déficit nas creches. É impossível, porque, vamos dizer que para resolver isso precisaríamos de 500 creches. Não vai conseguir construir 500 creches em 3 meses. Mas eu tenho acompanhado o prefeito e acompanhado o empenho dele para resolver o problema. O próprio secretário da Educação, César Calegari, esteve na Comissão de Educação na quarta-feira passada e colocou essa preocupação e um trabalho que está sendo feito para localizar, inclusive, terrenos, né? Terrenos que também serão desapropriados, terrenos que serão adquiridos para a construção das creches. Então, há um empenho para construir as creches. E mesmo na questão da Universidade Federal, lá da Zona Leste, há possibilidade de discussão, né, de ocupação dos espaços lá, porque eu conversei com a reitora, conversei com o pessoal da Univesp na semana passada, e eles estão dispostos a realmente utilizar da melhor forma possível o terreno. Então eu acho que aqui o PSDB não vai votar contra a Universidade Federal da Zona Leste, por mais que eles queiram falar por conta de método, mas o que é mais importante aí é que a Universidade Federal da Zona Leste, ela é necessária e é preciso. E eu acho que ela não terá o voto contra de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Reis. Sempre a gente sabe da sua preocupação pela educação. Muito obrigado pelas informações. Só queria aqui fazer uma venda antes de passar a palavra para o nosso vereador Marcelino. O seguinte, como o senhor disse, fique bem claro aqui, como o senhor disse novamente, o PSDB não vai votar contra, o PSDB jamais votaria contra, entendam isso, contra a instalação de uma universidade federal. Não maneira alguma. Seria um absurdo se alguém votasse contra uma universidade federal. O que se discute aqui, prezado vereador, é a maneira que está sendo feita. Porque no momento algum, como foi dito pelo André, é apresentado um projeto, não é feita as claras a situação. Eu acho estranho isso, porque me causa muita estranheza, confesso com a mim. E quanto ao problema da segurança em São Paulo, eu queria lembrar que o problema de segurança no Brasil não é a polícia militar que ele resolveu. Eu já que o senhor tocou nesse assunto, modéstia à parte, eu conheço um pouquinho sobre isso. A polícia militar e a polícia civil, a guarda civil metropolitana e todas as forças de segurança estão atreladas a uma coisa chamada lei, como Vossa Excelência sabe muito bem. E a lei no Brasil ela é uma lei arcaica, ela passou na hora de ser reformulada. E cabe a quem reformular a lei? Como Vossa Excelência, quando o governo estadual, eu me permito falar do governo federal, então não é do meu costume atacar as pessoas, por favor. Mas aqui nesse momento, já que foi citado por Vossa Excelência, cabe à federação urgentemente uma mudança da legislação brasileira, coisa que toda a sociedade suplica e toma conhecimento. Eu não sei se o medo de que a lei seja usada contra si. Nós temos visto absurdos em Brasília e talvez essas pessoas tenham medo que seja usada a lei contra si. É o que me leva a crer. Mas falarmos de segurança, falarmos que quando mudarmos a lei, nós podemos pôr 10 mil viaturas na rua que não vai resolver.
crime continuará do jeito que está, porque o bandido não tem medo com isso. Vereador Segrino, por gentileza. Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência por me conceder uma parte. Bom, primeiro vamos corrigir algumas coisas. No início do seu pronunciamento, Vossa Excelência colocou que a bancada do PT aqui nessa casa, na gestão do então prefeito José Serra, que ficou só 2 anos na prefeitura, não permitiu a aprovação desse projeto. Essa casa não recebeu nenhum projeto do ex-prefeito José Serra em relação a isso. O ex-prefeito José Serra andou muito pela cidade, mas fez muito pouco, ou quase nada. Na época dele, o déficit de vaga nas creches, que Vossa Excelência citou também, que Vossa Excelência exigiu que o Fernando Haddad, o atual prefeito, em 90 dias resolvesse, a Vossa Excelência colocou no seu pronunciamento que a prefeitura não está fazendo nada em relação às creches. Veja bem, a herança que o Kassab pegou era de mais de 100 mil vagas. Mais de 100 mil vagas. Quem deixou essa herança? PSDB, governador Serra. Não está sendo feitas claras, a Vossa Excelência acaba de colocar. Como não está sendo feitas claras? O projeto está aí. Nós tivemos a semana passada um debate nessa casa, foi votado nessa casa, alguns órgãos de imprensa deu ampla publicidade em relação a isso. O terreno está lá para quem quiser ir lá verificar. Eu quero entender por que o governo do Estado, que está aí, o mesmo partido há mais de 15 anos, não deu uma destinação para aquele terreno. Por que ele implantou lá um batalhão, por exemplo, para melhorar a segurança na cidade de São Paulo? Por que ele implantou lá várias creches? Por que ele implantou lá escolas profissionalizantes? Deixaram o terreno abandonado? Deixaram o terreno abandonado? Agora é o seguinte, a partir do momento que nós formos aqui analisar terrenos para as construções de creches, o PSDB vai continuar se colocando dessa forma em obstrução? A cidade tem pressa, meu caro vereador. A cidade tem pressa. Isso não é um projeto polêmico. Esse é um projeto bom para a cidade de São Paulo. O vereador Floriano Peso colocou aqui, citou o Padre Ticão, talvez já com problema de consciência, porque o Padre Ticão costuma assistir às sessões da Câmara Municipal, e ele está vendo o PSDB do finado Mário Covas se colocando em obstrução na aprovação de um terreno que vai servir para a construção da Universidade da Zona Leste. Então, daqui a alguns dias, projetos que nós vamos analisar para liberar terrenos para a construção de creches, nós vamos ter que passar por esse trabalho de duas, eu ia falar purgatório, mas não, deixa para lá. Por esse trabalho de 2 horas de discussão, vai criar vaga para gente pobre da Zona Leste para poder cursar uma universidade? Eu acredito que Vossa Excelência, que foi comandante da PM e da Rota do Estado de São Paulo, tenha tido toda a boa vontade do mundo de resolver o problema da violência, do tanto tempo que Vossa Excelência ficou lá. Mas eu sei que não foi por vontade de Vossa Excelência que os problemas não foram resolvidos. Então agora, querer colocar para o atual prefeito que em 90 dias ele tem que resolver os problemas da falta de vaga em creches, e querer obstruir um projeto salutar para a cidade como a Unifesp, desculpa a expressão chula, mas é o fim da picada. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela defesa. Vossa Excelência me dá uma parte. Vereador, já tem 2 na frente do senhor aí, tanto a Juliana e o Mário Covas, eu creio que não dela tempo, mas um minutinho, por gentileza. Só antes de dar a palavra para a senhora, por gentileza, palavras são colocadas das maneiras que nós queremos colocá-las. Então, com a veemência que Vossa Excelência colocou, primeiro que eu não disse que a bancada não fez, são palavras de Vossa Excelência. Em momento algum foi dito isso aqui. Eu disse que alguns vereadores aqui, eu estava, inclusive, quando foi trazido aqui na época do vereador prefeito,
essa propositura. E outra coisa que Vossa Excelência me imputou, de que eu teria exigido que o prefeito, em 3 meses, achasse vaga nas creches, também não disse isso. Eu sei da dificuldade, sabemos da dificuldade, ninguém aqui é tapar o sol com a peneira, mas é justamente por isso que é o seguinte, já que há tanta necessidade de vagas em creches, por que não pensarmos também nesse espaço tão grande, de repente, em fazermos algo distinto? Então, foi mudado, notaram que mudou um pouquinho do que eu disse aqui, mas isso faz parte do nosso lado político, nós mudarmos o que as pessoas dizem. Vereadora Juliana Cardoso, por gentileza. Obrigada, vereadora Telhada. Eu ouvi atentamente tanto o senhor quanto o vereador Floriano Mesa colocar aqui que o PT não tem projeto para a construção da Universidade Federal e colocando que o PT, por mais que tenha feito e que fez uma revolução na questão de universidade federal e dando oportunidade de bolsas também para que jovens da periferia consigam se integrar dentro de uma universidade. Então, acho que a gente tem que relembrar que o Partido dos Trabalhadores, com o governo Lula e com o governo do vereador Tumba, muito obrigada, mas deixa eu só terminar minha intervenção colocando que foi o governo, tanto do Lula quanto da Dilma, que mais fez para a educação. E com o ministro na época ministro e hoje prefeito da nossa cidade. E o ministro, quando o ministro foi lá na região, colocou também a preocupação de eles não conseguirem colocar instalado na cidade de São Paulo ainda uma universidade federal. Tinha recurso, tinha já a equipe destinada, claro que ainda teria que se organizar naquela época que ele falou, ainda no governo federal, cargos de professores para você poder implantar a universidade, já passou por esse processo lá do governo federal e a cidade de São Paulo mandou. Então, o projeto existe. Se os nobres vereadores que tanto conhecem a cidade de São Paulo, tanto o vereador Floriano, o vereador André Macarazo, se fossem pelo menos uma vez nas reuniões da Universidade Federal, que acontece uma vez por mês, lá já tem toda a organização da Universidade colocando o projeto, o que vai ser feito em algumas das nossas reuniões. O vereador Natalino sempre está presente também nas reuniões da universidade e acompanha muito bem que isso a comunidade mensalmente coloca a reitora, já trouxe o ministro, tanto Fernando Haddad como o ministro Mercadante, para acompanhar o que vai estar sendo feito lá. Porque não adianta vir colocar uma universidade federal e depois a comunidade não entra. Então já se iniciou essa discussão de quais cursos que vão ter dentro dessa universidade, inclusive para que essa comunidade esteja dentro da Universidade Federal. E não só fique para as pessoas que consigam ter entrada direta pela Universidade Federal. Então eu quero finalizar, vereador Telhado, que este projeto é um projeto importante, um projeto que a comunidade está esperando e que vai estar em festa, e eu tenho certeza que 55 vereadores, esses que ainda têm uma dificuldade ainda de entender o projeto, mas vai votar favorável porque é por pouco. Muito obrigado, vereador Telhado. Obrigado, vereador Juliana, parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito, o senhor tem acompanhado. Tudo bem, eu aceito os outros argumentos, mas eu quero lembrar aqui mais uma vez, antes que o senhor vai dizer a parte. Antes, só para trazer aqui uma situação, que o PSDB não é contra a Universidade Federal, mas é contra a maneira que está sendo feito, o rolo compressor, o atropelo, os argumentos são sempre bem-vindos, mas a realidade é o seguinte, nós não vimos o projeto, nada foi apresentado, e nós estamos nos apelando que nós temos em mãos, a realidade é essa. Vereador, o senhor tem um minuto? Eu agradeço a concessão da parte, mas como teremos outros oradores falando da favor e pouco, eu vou utilizar então. Obrigado. Pronto. O senhor vai dizer, o senhor quer? Eu estou fechando o tempo. Eu vou aguardar o próximo orador, eu vou pedir um segundo para ele. Muito obrigado. Aí ele continua no meu palavreado. Sim, senhor, muito obrigado. Então, para fechar, eu quero agradecer a atenção de todos. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, senhor. O PSDB, de maneira alguma, é contra a instalação da Universidade Federal, mas é contra da maneira que está sendo feito nessa casa. Rolo compressor, atropelo, não estão sendo apresentados claramente aqui os projetos, e tudo é feito de uma maneira que nos traz uma certa tristeza e dúvida do que está sendo votado aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Para terminar, eu queria fazer que fosse feita uma verificação de presença.
é regimental.